Olá, boa noite. Uma alegria ter você no programa do Núcleo de Comunhão Pastoral. E no programa de hoje nós vamos ter um convidado, um amigo especial, e ele vai estar contando o testemunho da vida dele. Olha, vale a pena você conversar aí com alguém ou dar uma ligadinha para assistir o programa de hoje. Vamos falar também sobre Marcha para Jesus. Você sabe que dia 17 de maio nós temos a Marcha para Jesus aqui em Curitiba, e eu já quero convidar você, não só de Curitiba, mas de todo o estado, né, do estado do Paraná, você que está próximo ou você que quer marchar conosco, escreva a sua caravana. Nós vamos falar também bastante sobre isso, ok? O programa do Núcleo de Comunhão Pastoral é um programa de entrevistas e vale muito a pena você ficar ligado naquilo que nós temos para hoje. Não saia daí, já já eu vou apresentar o meu convidado. Eu quero apresentar para vocês o meu amigo pastor Cláudio Garcês. Cláudio, seja bem-vindo no programa do Núcleo. Obrigado, pastor Flávio. É um grande prazer estar com vocês aqui, uma grande oportunidade que me alegra poder participar desse programa com você hoje aqui. Maravilha. Hoje nós vamos falar de bastante coisa, vamos contar a história, né? Ele vai contar a história dele, de ministério, de conversão. Vamos falar de Marcha para Jesus também, e é muito bom ter você conosco. Cláudio, me conta um pouquinho, né, da sua história, paulista, né, como eu, paulistano, mas já está no Paraná há um tempinho. Conta para nós como é que foi essa chegada aí, conta um pouquinho de você. Quem é o Cláudio Garcês? Bom, o Cláudio Garcês é um camarada que estava vivendo uma vida em São Paulo, uma vida agitada, corrida, e Deus proporcionou uma virada na minha vida, e há 7 anos eu deixei tudo, toda a minha vida ficou em São Paulo, família, amigos, e eu fui enviado para Curitiba para pastorear a igreja Nova Terra, Igreja Apostólica Nova Terra, é a igreja que eu sou pastor hoje, e eu aprendi a amar essa cidade, e tem sido um desafio para mim, morar em Curitiba, pastorear a igreja aqui, tem sido muito bom, pastor Flávio. Que bênção, porque não só Curitiba, a gente está falando para o Paraná inteiro, né? E o Paraná é um estado apaixonante, né? Eu, por exemplo, estou aqui há 20 anos e já sou um paranaense. Quando volto para São Paulo, eu já fico com aquela coisa do leite, né? Aquela coisa. Mas e como que foi? Conta um pouquinho da sua vida antes do ministério, da sua vida empresarial. Como é que foi essa chamada? Como é que foi isso? Bom, antes de falar da minha vida empresarial, eu queria falar um pouco da minha vida, da minha conversão, na verdade. Legal, importantíssimo. Porque eu faço parte de uma família, meus pais, minha mãe sempre foi uma mulher cristã, meu pai era afastado dos caminhos do Senhor, e por conta disso, eu vivi a minha infância toda na igreja. Na igreja eu aprendi a tocar, tocava na orquestra da igreja. Olha aí. Bem jovem, comecei a cantar no coral da igreja e comecei a me envolver com liderança de jovens na igreja. Isso foi um trabalhar de Deus tremendo, tudo aconteceu muito cedo na minha vida. Que benção. E paralelo a isso, Flávio, eu adorava muito futebol. Sempre pratiquei o esporte, futebol, que é a paixão dos brasileiros. Não dá notícia ruim, é corintiano? Sou corintiano. Corintiano. Aliás, abraço para os corintianos aí. Olha, eu torço para o Corinthians, né? Não sou corintiano, mas eu sou um torcedor do Corinthians. E isso me levou na minha infância, adolescência, a me afastar um pouco dos caminhos do Senhor por causa da influência do meio do futebol. Eu comecei a praticar futsal, na verdade, me envolvi com muitas amizades e aos 15 anos de idade eu comecei a viver uma vida dupla. Eu tinha a minha vida na igreja, fazia parte da liderança, tocava, ministrava com jovens, mas por causa do futebol e todo um envolvimento com as amizades do futebol, eu comecei a ter uma vida paralela. E essa vida paralela me fazia ser um cristão na igreja, mas o mundo começou a me seduzir através das amizades. Aí na época, né, isso há muito tempo atrás, comecei a participar, na época eram os bailinhos, hoje são as baladas, né? Mas essas amizades começaram a me tirar da igreja e fazer eu viver uma vida dupla.
Então, por estar vivendo uma vida dupla, chegou o momento que Deus me confrontou de uma forma sobrenatural. Foi uma grande experiência na minha vida, porque eu estava num culto, pastor Flávio, uma reunião, muitas pessoas na igreja. Antes de você falar sobre isso, eu quero dar um toque para você que está ouvindo esse testemunho, porque muitas vezes pode acontecer isso na igreja. É verdade. Né? O camarada está na igreja hoje e está vivendo uma outra vida fora. Então presta atenção, vale a pena. Mas os olhos do Senhor estão em todo lugar. E Deus conhece a nossa vida, não somente na igreja, mas no nosso trabalho, no esporte. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. E Deus então, numa reunião na igreja, levantou um profeta e uma palavra de profecia me confrontou. De uma maneira específica, Deus foi direto comigo, dizendo que eu estava vivendo com o pé em duas canoas. Olha. E que eu precisava tomar uma posição. E foi algo, com 15 anos de idade, viver uma profecia marcou a minha vida. Eu senti Deus falando especificamente comigo numa reunião de umas 500 pessoas. Mas o tempo passou, eu não consegui me posicionar, me posicionar em Deus. E eu continuei ainda vivendo uma vida dupla. Igreja, tocando, liderando jovens, mas os bailes, as baladas, as amizades, e isso me trazia um peso espiritual. E depois de um determinado tempo, numa outra reunião, Deus levanta um outro profeta, uma palavra de profecia. Deus então me confrontou e me colocou num estreito. Ele disse o seguinte: olha, eu vou te dar uma oportunidade de você acertar a tua vida, de você tomar uma posição. E se você não fizer isso, eu vou ter que te recolher da terra. Olha só. Deus me deu um ultimato, né, porque Ele me ama, na verdade. Ele ama todos nós. Então, Deus corrige quem Ele ama. Ele trouxe uma palavra de correção para a minha vida. E eu chorei muito na presença do Senhor, me arrependi e tentei me posicionar, mas o tempo passou e a sedução é muito forte. E depois de um determinado tempo, pastor Flávio, meu pai marcou uma viagem para a praia, Guarujá, litoral de São Paulo, e nós estávamos brincando na praia, e era o horário próximo da hora do almoço, eu e meu pai brincando no mar, e de repente veio uma grande onda, e aquela onda passou por cima e me sugou por baixo, eu e juntamente com meu pai. E naquele momento, eu achava, né, adolescente, achava que era o nadador, que sabia, o herói, e de repente eu percebi que aquela onda me sugou. Junto com meu pai, daqui a pouco já não dava mais pé, e veio outra onda, e questão de segundos, eu fui arrastado para o meio do mar, as pessoas começaram a ficar distantes, e eu comecei a entrar num processo de afogamento, porque a força do mar é algo impressionante. E naquele momento de afogamento, eu comecei então a lembrar da palavra de Deus, da profecia, de que Ele tinha me dado oportunidades, tinha falado comigo de uma maneira específica, mas eu não consegui me posicionar. Então, ali vivendo uma situação de afogamento, lutava, tentava de todas as maneiras respirar, meu pai me empurrava para cima, falava, dá abraçada, lute contra isso, né? Mas o tempo passou, aqueles segundos pareciam uma eternidade. E de repente eu comecei a perder as forças, cãibras nos braços, nas pernas, e de repente meu pai tinha duas posições. Ou ele ficava comigo, nós morreríamos juntos ali, naquele momento de afogamento, ou ele me deixaria, porque na areia da praia tinha minha mãe e uma criança de 7 anos de idade. Bom, pastor Flávio, pensa na posição de um pai que está abraçado com um filho, vivendo um momento de afogamento, e esse pai sabe que na areia está a sua esposa e uma outra criança com 7 anos de idade. Minha irmã tinha 7 anos de idade no momento. E esse meu pai tem que tomar uma decisão. Morro junto com meu filho e deixo uma viúva e uma filha órfã de pai? Ou eu abandono meu filho
e vou me livrar dessa situação, porque ele tinha mais experiência que eu naquele momento. E uma pergunta, seus pais eram cristãos, eram da igreja, não eram? Minha mãe, minha irmã, sim. Meu pai, vivendo esse momento comigo, ele desviado dos caminhos, afastado dos caminhos do Senhor, mas ele não sabia que Deus estava tratando comigo. Olha só. Com ele também como pai, mas a palavra profética, o confronto, a posição Deus tinha cobrado de mim, um jovem de 15 anos de idade. 15 anos. 15 anos naquele momento. Então, naquele momento meu pai decidiu, me empurrou e saiu de lado. Quando ele sai de lado, eu me vejo sozinho, as pessoas distantes, eu não vejo mais meu pai do meu lado. Você vai terminar esse testemunho no próximo bloco, que eu sei que você está curioso para saber, e eu também estou curioso para saber. Então eu vou segurar você aí para o próximo bloco. Antes, eu queria falar um pouquinho da Marcha para Jesus. Você já vai terminar Legal. esse bloco aí. Eu quero lembrar você também que o pastor Cláudio vai estar com os telefones, o e-mail da igreja. Se você quiser entrar em contato com ele, faça um contato com ele para que você saiba um pouco mais da história da igreja, enfim. Eu queria pedir, por favor, Samuel, traz aqui a camiseta da marcha. Isso, vem por aqui. Aqui é tudo ao vivo. Ao vivo não, está gravado, irmão, mas aqui, esse é o Samuel. Queridos, esse aqui é a camiseta da Marcha para Jesus 2014, aqui em Curitiba. O tema desse ano é o tema Ame Brasil, que é o tema da Copa do Mundo. Ficou joia, né, Cláudio? Ficou maravilhosa a camiseta. E nós estamos convidando você que está próximo de Curitiba, faça a sua inscrição, escreva a sua caravana, chame o seu povo, a sua igreja. Vamos participar juntos desse evento que é a Marcha para Jesus, que vai acontecer dia 17 de maio aqui em Curitiba. Já eu dou um pouco mais de informações, nós vamos para um pequeno intervalo e já voltamos. Não saia daí. Olá, estamos de volta com o programa do Núcleo na TV, Núcleo de Comunhão Pastoral, e eu estou aqui com o meu amigo pastor Cláudio Garcês, contando seu testemunho, algo tremendo. Eu sei que você está curioso para o desfecho dessa situação, dessa história. Ainda tem bastante coisa que ele vai contar aqui. Antes de voltar a palavra para o pastor Cláudio, eu queria mais uma vez, então, lembrar da Marcha para Jesus, né? Você acabou de ver, você viu o vídeo antes do intervalo, e convidar você, a sua igreja, pastor, para participar conosco aqui da Marcha para Jesus em Curitiba, com o tema Ame Brasil. Será dia 17 de maio, a saída às 9 horas da manhã na Praça Santos Andrade. Então, participe, escreva a sua caravana, vai aparecer aí também um telefone para você escrever a sua caravana e participe conosco da marcha. Eu quero também convidar você para participar dos nossos cafés de comunhão. Está aparecendo aí na sua tela o site do Núcleo de Comunhão Pastoral. Então, entre em contato conosco, pastor, e participe das nossas reuniões de café da manhã, toda primeira terça-feira do mês. Pastor Cláudio, então você estava contando esse testemunho que realmente prendeu a gente aqui. Eu dei uma segurada para o pessoal ficar ali, entender o final. Mas então você falava que teu pai tomou uma decisão e a escolha dele foi voltar para a praia, porque a sua mãe estavam esperando lá, e você ficou sozinho no meio do mar. E aí? Bom, agora sozinho, abandonado pelo pai, numa situação de morte, né? E as pessoas distantes, e eu estava bem longe, né? Eu olhava, estava no mar, mas as pessoas estavam numa distância talvez de uns 30, 40 metros, e eu não via ninguém naquele momento, e lutando ali, cãibras, braço, perna. Então eu tive que tomar uma posição rápida, e na minha mente eu comecei a fazer uma oração ali. E naquela oração eu comecei a lembrar da palavra de Deus, me confrontando para que eu tomasse uma posição. E como eu não consegui tomar uma posição, que eu vejo que esta é a situação de muitas pessoas na igreja, Deus traz uma palavra. Quantas palavras proféticas são liberadas de um altar? Deus usa profetas, pastores, para trazer uma revelação.
E eu não tinha conseguido tomar essa posição. Eu não tinha outra alternativa, pastor, a não ser me arrepender. E na minha mente, porque não tinha como falar com Deus, eu fiz uma oração na minha mente, me arrependendo dos meus pecados e entregando a minha vida verdadeiramente para Jesus, porque eu sabia que Ele iria cumprir a palavra dEle, Ele iria me recolher da terra. Mas pelo menos eu ia ser recolhido salvo. Porque na minha mente eu fiz uma oração, me arrependi dos pecados e entreguei a minha vida para Jesus. E quando eu fiz a oração, quando na minha mente eu entreguei a minha vida para Jesus naquele momento, eu abri a minha boca e começou a descer aquela água salgada pela minha garganta e para mim tinha acabado tudo. Mas tem uma canção do Renascer Praise que diz que Jesus nunca chega atrasado. É verdade. E naquele momento, quando eu sentia aquela água rasgando a minha garganta, entrando em mim, eu fui tocado. Alguém pegou no meu braço e me puxou para cima, e eu consegui sair, respirar. E naquele momento que eu consegui respirar, eu fui colocado numa prancha, e Deus tinha mandado um anjo salva-vida. Olha só. Uma pessoa que eu não sei quem é, nunca mais vi, me resgatou naquele momento. Sabe, pastor, não chegou nem antes, eu não vi ninguém vindo em minha direção, porque talvez se eu tivesse visto alguém vindo, a minha fé no sobrenatural não seria a mesma. Mas para mim já tinha tudo acabado. Mas para Deus, por causa de uma posição de arrependimento, Deus me deu uma nova chance. Então aquele homem me salvou, um salva-vida que eu não sei de onde veio. Depois eu perguntei para o meu pai, né? Porque quando eu cheguei na areia desacordado, me levaram para uma ambulância, me levaram para um ponto-socorro. E depois, lá no pronto-socorro, meu pai foi ao meu encontro com a minha mãe, minha irmã. E aí nós choramos muito. E quando eu acordei, né, daquela situação, tomando soro na veia, e perguntei para o meu pai se ele tinha visto alguém vindo ao meu encontro. E ele falou que não. Que ele me abandonou e ele se arrependeu muito por ter me abandonado naquela situação. E ele falou que não. E eu pude entender o seguinte, que Deus me trouxe um livramento através de um anjo do Senhor que chegou na hora exata. Então eu quero dizer para você que está acompanhando esse testemunho, que Deus também olha para você, Ele conhece a tua vida, conhece as tuas fraquezas. Às vezes você ouve uma palavra de Deus, mas não consegue tomar uma posição. Então eu quero que você ouça a minha história e saiba que Deus também está te dando uma oportunidade. Mas você não precisa passar por aquilo que eu passei. Verdade. É o momento de você se arrepender, pedir perdão para Deus e voltar para Deus, porque Ele tem uma nova história para escrever na tua vida também. Coisa muito interessante isso, e você que está assistindo ao programa e ouvindo esse testemunho, eu tenho certeza que o Senhor tocou na sua vida. Temos aqui um ambiente muito forte da presença de Deus aqui no estúdio, e eu queria que nesse momento o pastor Cláudio fizesse uma oração. Amém. Sinto no meu coração que você, por favor, ore por alguém que se identificou com esse testemunho e que não quer passar por isso, mas quer novamente entregar a sua vida e o seu coração nas mãos do Senhor Jesus. Amém. Vamos orar? Eu sinto uma presença de Deus aqui nessa gravação muito forte, e eu sei que Deus está falando com você também, então feche os teus olhos, quero orar por você. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por esta oportunidade que o Senhor está me dando. Nesses dias eu completei 48 anos de idade, mas na verdade o Senhor me proporcionou nascer de novo. Então eu te peço, Senhor, que cada um dos telespectadores que estão nos assistindo agora pela TV Educativa, que eles recebam do teu perdão, que eles se arrependam do pecado, de uma vida dupla na igreja e no mundo, e que eles possam se posicionar para viver uma nova vida em Cristo Jesus. Que teu Espírito Santo capacite essas pessoas a viver uma nova vida, tomarem uma posição de arrependimento e que eles possam se reconciliar com Jesus para viver as promessas de Deus
em suas vidas. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amém. O e-mail do pastor Cláudio está aparecendo aí na tela. Entre em contato com ele, dê o seu testemunho. Vai ser uma bênção poder conversar com você, saber o que Deus fez na sua vida através desse programa. Eu sei que a gente também não tem mais muito tempo, mas eu queria saber um pouco, Cláudio, do seu chamado ministerial. O que você tem vivido hoje? Como é que está essa coisa? Conta um pouquinho. Eu era aquele jovem na igreja que pensava assim, eu vou deixar para levar Deus a sério. Eu tinha um chamado de liderança, um chamado pastoral. As pessoas me chamavam de pastorzinho na igreja. Uhum. Mas eu pensava assim, eu vou ser pastor mesmo depois dos 30, 40 anos de idade. Mas depois que Deus marcou a minha vida, eu vivi a minha juventude todinha na igreja, servi a Deus lá em São Paulo. Mas chegou um momento em que eu fui me envolvendo com o ministério, liderança, me tornei um pastor auxiliar lá em São Paulo, da Igreja Apostólica Nova Terra. Tem um grande líder lá, o apóstolo Josué, me ensinou muitas coisas, foi meu pai espiritual, me deu muitos conselhos e trabalhou a minha vida, até que chegou um determinado momento da minha vida que eu tive que ser enviado para Curitiba. E ser enviado para cá envolvia renúncia. Uhum. Tive que deixar família, amigos, a igreja de Taboão da Serra e me transferir para Curitiba. E naquele momento eu tinha uma carreira profissional também. Eu era representante comercial e trabalhava como pastor auxiliar na igreja. E então eu tomei essa posição há 7 anos atrás e vim para pastorear uma igreja aqui em Curitiba, que é a Nova Terra de Curitiba. Isso tem sido um grande desafio para mim. Vim para cá, começamos uma igreja numa sala de hotel lá em São José dos Pinhais. Éramos 12 pessoas aproximadamente e renunciei tudo em São Paulo para vir para cá, começar do zero uma igreja aqui. Isso marcou a minha vida e Deus tem trabalhado com a gente. Foi uma primeira renúncia, a questão de você renunciar à tua cidade, os teus amigos, tua família, e vim para cá. Sair da sua parentela. Sair da minha parentela e vim para cá. Isso foi um grande desafio para mim. Vivendo aqui em Curitiba como pastor da Igreja Nova Terra, chegou um determinado momento que mesmo aqui em Curitiba eu continuava como representante comercial. Trabalhei 22 anos numa empresa. E chegou um determinado momento que, por causa do crescimento da igreja, e Deus começou a me chamar para mim renunciar ao meu emprego. Então pensa, 22 anos de carreira, no auge da carreira profissional, tinha um bom salário, vivíamos bem financeiramente, tudo equilibrado, mas aquele emprego, aquela vendedor, você foi representante, sim, você sabe do que eu estou falando. Verdade. Aliás, muitos pastores trabalham na área comercial. Trabalham ou trabalharam, né? Ou trabalharam, né? Tiveram que renunciar a isso também. Verdade. E coisa boa é você vender, não é verdade? Verdade. E aí chegou um determinado momento em que essa minha paixão por vendas se tornou meu Isaac. Uhum. Era o meu Isaac. Eu amava aquilo que eu fazia, viajava muito, viajei aqui o estado do Paraná, muitas cidades vendendo, representante, mas tinha que voltar correndo na sexta-feira para poder cuidar da igreja. Uhum. Mas chegou uma hora que não dava mais. Então Deus me pediu, olha, você vai precisar entregar o teu emprego, entregar tua carteira de clientes, era mais ou menos 1000 clientes. Olha só. No estado do Paraná. E chegou um momento então que eu tive que entregar isso e viver pela fé. Uhum. Foi o meu segundo maior desafio. Uhum. Viver pela fé aqui em Curitiba. Tenho colocado a minha vida para viver na dependência total de Deus. Viver na dependência de Deus é algo sobrenatural. É verdade. No nosso dia a dia. É um desafio diário. Um desafio diário. E Deus tem trabalhado comigo. E hoje eu estou muito feliz, Pastor Flávio, e você que está me assistindo pela TV, porque a gente pode ver o fruto de uma renúncia. É verdade. Porque Deus, quando te pede para você renunciar a algo, não é porque Ele quer tirar algo de você, algo que você ama, mas Ele quer substituir. E o resultado de tudo isso, hoje, nós temos a nossa igreja aqui em Curitiba, aqui no Boqueirão,
Nós temos uma filial em São José dos Pinhais. Nós abrimos mais uma igreja na cidade de Colorado, no norte do Paraná. Olha que bênção. E vamos inaugurar, nesses próximos meses, a nossa igreja em Marialva, que é ali próximo de Maringá. Então nós vemos que Deus tinha um propósito comigo aqui no Paraná. E eu vejo que Deus está alargando as estacas, a obra de Deus está crescendo. Eu estou muito feliz, me sinto realizado. E para mim estar aqui no teu programa, Núcleo na TV, testemunhando, é um momento importante. Eu me sinto feliz em poder testemunhar, tanto da minha vida, como do ministério que Deus tem proporcionado. E eu sei que Deus vai me usar muito aqui no estado do Paraná. E conte comigo, né? Conte comigo, pastor Flávio. É um prazer caminhar junto com você. Amém. Né? Deus nos apresentou aqui no Paraná. Há alguns anos, né? Há alguns anos estamos caminhando junto. Quando eu cheguei aqui, você foi um dos primeiros pastores que Deus me mostrou. Né? Que Deus me apresentou. Nos tornamos amigos. E eu sei que Deus vai fazer muitas coisas com a gente junto. É verdade. Nos ministérios, no núcleo de comunhão pastoral, marchas para Jesus. Verdade. Nós aprendemos lá em São Paulo, marcha para Jesus. E Deus tem nos usado para realizar os desejos dele no estado do Paraná. Então é um prazer, queria agradecer poder estar com você aqui hoje. Maravilha, para nós também, pastor Cláudio, uma alegria. Realmente nós procuramos andar em comunhão. É verdade. E a comunhão aqui em Curitiba e também no estado do Paraná tem se fortalecido. Cláudio, muito obrigado, uma alegria ter você aqui. Amém. Quero mandar um abraço para o apóstolo Josué, que eu tenho certeza que vai assistir esse programa. O pessoal das igrejas novas, né, lá de Marial, o pessoal daqui de São José dos Pinhais e Colorado também, que já abriu, Marialva está abrindo, né? Isso, é isso aí. E queridos, é tão bom ver Deus fazendo coisas através da vida de homens de Deus que renunciaram uma vida, uma carreira e estão vivendo para Deus totalmente. Que Deus te abençoe, que você possa honrar o seu pastor, honrar a sua igreja, e você, pastor, não desista. Deus tem certamente uma promessa e um plano perfeito para cumprir na sua vida. Um grande abraço, que Deus abençoe você e toda a sua família. Cláudio, muito obrigado novamente. Amém, obrigado. Deus te abençoe. Vamos marchar para Jesus. E vamos marchar para Jesus dia 17 de maio. Não esqueça, marcha para Jesus. Tchau, tchau. Deus te abençoe.